noite, gente. Nós estamos aqui com a nossa irmã de comunidade, Dona Tamara, e hoje ela vai contar um pouco do testemunho dela quando ela perdeu o seu marido. Ela, como mulher de fé, católica, legionária, a gente convidou para ela estar vindo aqui dar um testemunho para a gente de fé que ela teve que ter depois desse tempo. Como que foi? Conta um pouco pra gente, como que foi essa experiência. Eu vou falar com vocês que não foi fácil. Não foi fácil porque eu fiquei muito tempo com ele, né? Cuidando dele. Aí depois Deus levou ele. É difícil, mas para a minha fé parece que aumentou mais, né? É triste ficar sem ele, a gente lembra. Então, não foi fácil não. Mas eu tenho Deus, né? Deus me dá força. E tô indo. Eu sinto muita falta dele. 29 anos de casado, né? Então eu sinto muita falta. E foram 29 anos de casados dentro da igreja, né? Tanto que os filhos cresceram também, né? Isso. Graças a Deus, né? Se participaram, então. Foi muito bem, muito bom. Mas a gente não esquece, né? Tem a hora que a gente chora, porque a gente lembra, né? Não é fácil não. Mas a minha fé, tem muita fé, graças a Deus, muito. Estou aí. Estou com Deus, e Deus está me dando muita força. E depois desse tempo, a senhora sente que isso aumentou mais a fé em Deus? A experiência que a senhora tinha na igreja, a senhora acha que aumentou mais? Aumentou. Aumentou mais. Graças a Deus. Eu sou legionária. Estou aí. Boa noite, gente. Agora estamos aqui com a nossa irmã Kemily, onde ela também vai dar o seu testemunho quando ela perdeu o pai dela. E ela vai estar explicando pra gente como foi essa experiência após esse período. Pode começar. Boa noite. Bom, é claro que eu não esperava, nem ninguém da minha família, nós não esperávamos que meu pai falecesse, né, naquela época. Meu pai faleceu com 67 anos. E a gente vivia um momento assim que nós realmente não passava pela nossa cabeça, não passava pela minha cabeça que ele iria, né, que às vezes ele tinha às vezes momentos assim que passava mal e tudo, mas eu nunca pensei que talvez fosse algo tão sério, tão grave. E assim, o momento que aconteceu tudo foi tudo muito, né, muito difícil, muito, né, inesperado. E assim, mas nós tivemos muito a presença, enxergamos muito a presença de Deus com a gente, né, durante todos os dias que ele ficou no hospital, que ele ficou internado. Nós percebemos muito a graça de Deus, o amor de Deus conosco, o cuidado de Deus, né, com a gente, com a minha família, comigo. E assim, é claro que foi um momento doloroso, né, porque, principalmente assim, para mim, porque eu sempre fui muito companheira do meu pai, sempre fui muito mais apegada do meu pai, né, assim, entre os filhos. Mas foi algo assim que foi um período que uns dias, né, que eu tive muito assim que buscar em Deus a força mesmo, porque só Ele poderia me dar força para poder saber viver aquele momento, para poder conseguir viver aquele momento. E como a gente sabe, na nossa vida, nós estamos aqui nesse mundo para passar por dificuldades, por provações, né? Nós não alcançaremos essa salvação sem passar por provações. E Deus, Ele às vezes, muitas vezes, nós precisamos ser podados, né? Para que possamos crescer, para que possamos render frutos a Ele, para que possamos crescer espiritualmente, nos fortalecer. E eu vejo muito isso, porque a partir da morte do meu pai, eu vi tudo muito diferente, né? Trouxe um crescimento muito grande para mim. Eu posso falar por mim, né? Não posso falar pelos meus irmãos, nem pela minha mãe, mas houve um crescimento espiritual, houve um crescimento como pessoa, um amadurecimento também da minha parte, né? Também. Uma aproximação maior também, uma união maior com a minha mãe, né? Porque eles tinham a vida deles, né, de casal, nós também a vida de filhos e tudo.
Mas assim, hoje é tudo muito diferente, porque eu tinha também muito meu pai também, como uma figura que me passava muita segurança, sabe? Então assim, foi preciso, trouxe um crescimento para mim espiritual, assim, de fortaleza, de fé e de vida, né, assim, na minha espiritualidade. Que é uma independência nesse Sim, tempo, né? exatamente. Eu cresci também como pessoa nesse sentido. E também porque a gente viu muito o apoio de Deus. No momento que aconteceu, assim, foi algo que foi muito dolorido para mim. Eu me senti como se fosse um vazio, como se eu estivesse perdendo, como se tivesse tirado metade de mim. Tipo, como se tivesse perdido um braço, sabe? Tivesse arrancado uma parte de mim. E Deus, na sua infinita misericórdia, né, não nos abandonou, não nos deixou em momento algum. E me fortaleceu, me curou, sabe, dessa angústia, dessa tristeza que havia tomado meu coração, me fortaleceu. E em nenhum momento eu me senti desamparada, eu me senti sozinha. A graça e a misericórdia de Deus comigo, com a minha família, foi muito grande. Então assim, em relação ao meu pai, eu só tenho que agradecer muito a Deus, sabe? O testemunho que eu tenho para dar é isso, de graça mesmo da presença de Deus na minha vida, na minha família. Porque em nenhum momento Deus nos desamparou, Deus nos deixou sozinho, eu me senti sozinha, eu me senti abandonada. Deus, ele esteve presente comigo em todo momento, a todo momento. E quando eu me senti fraca, eu ia ali, lá para a igreja, no sacrário, eu ia ali à tarde, quando eu não aguentava mais, quando eu não tinha... Porque nada, ninguém, assim, pode fazer nada a não ser Deus. Ali, numa situação dessa, só Deus mesmo que pode poder te fortalecer, né? Te restaurar, te levantar, te erguer. Então, assim, a presença de Deus, né, na Eucaristia, ali no sacrário, para mim foi fundamental. Ali ele me reconstruía, eu chegava ali totalmente ali aos cacos, e ele me levantava, ele me restaurava, me dava forças, e eu voltava, né, restaurada para minha casa. Então, assim, o que eu tenho a dizer é isso. Eu não posso enxergar com ingratidão, sabe? Deus, ele é muito bom, ele é muito maravilhoso. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus o tempo que meu pai esteve comigo. Porque eu sei que muitas pessoas não puderam ter o pai que eu tive comigo. Então, assim, e Deus sempre abençoou muito meu pai também. Não só ele, mas a minha família. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo pai que eu tive, pela graça de eu ter tido ele como meu amigo, como meu companheiro, um grande pai, sabe? E, assim, que um homem que viveu, assim, para a igreja, para a família. E hoje, eu, através dessa graça do pai que eu tive, ou a partir da morte do meu pai, eu pude enxergar tantas coisas que eu não enxergava, não só na pessoa do meu pai, mas assim, o exemplo dele para mim. E hoje eu procuro viver, né, assim, claro, buscando honrar e glorificar o coração de Deus, né, mas consequentemente honrando meu pai também, buscando ser o exemplo que ele foi para mim. Porque isso... o legado dele. Sim, né? exatamente. O legado que ele deixou para mim foi o mais importante. Sem dúvida é algo que eu quero transmitir, assim, para quem quer que esteja assim perto de mim. Eu quero transmitir para meus filhos, para as minhas, sabe, para quem eu puder conviver, que é viver com amor, que é servir a Deus, viver transmitindo o amor de Deus com alegria, né, com entrega a Deus, totalmente em doação com Deus, com simplicidade. Buscando fazer a vontade de Deus, buscando servir, né, a Deus, a família, buscando exercer ser caridade, né, com um coração cheio de amor, cheio de alegria. E assim, para mim foi assim, trouxe frutos, né, do crescimento para mim, para minha família. Então eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, porque Ele me sustentou, Ele me fortaleceu. E assim, eu não busco assim, alimentar tristeza dentro de mim a partir da morte do meu pai. Porque eu não vejo, assim, a morte, ela não é a vontade de Deus. A morte é consequência do pecado, não foi Deus que criou a morte. Então assim, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, porque por ter tido o pai que eu tive, e por ter nos fortalecido, por não ter nos desamparado, por ter nos feito crescer diante da situação também, por ter nos curado, nos restaurado também, porque uma situação dessa de morte traz tristeza, traz angústia, traz vazios. Então consequentemente é necessária a cura, é necessária a restauração, e Ele trouxe também essa restauração a nós, né? Ele esteve conosco. E assim, o que eu tenho a dizer é isso, assim, de muita gratidão a Deus por ter dado o pai que eu tive, por ter tido o pai que eu tive,
e por ter nos amparado, por ter nos feito crescer através da situação. E é como eu falo assim, eu não procuro alimentar a tristeza dentro de mim, porque eu penso assim que não é agradável a Deus alimentar essa tristeza. Eu lembro do meu pai com alegria, com saudade. Sim, a saudade sempre vai existir, mas eu procuro lembrar do meu pai com alegria, dos momentos felizes que eu vivi com meu pai, e busco o exemplo dele, busco agradar, honrar e glorificar a Deus acima de tudo, mas assim também honrar a Ele também nesse mundo, né? Acredito que é o que eu posso fazer, assim, que poderia trazer alegria para Ele, né? Busco viver assim de modo que possa honrar a Ele, de forma que eu sei que Ele estaria agradando a Ele, né? Sempre de forma reta, de forma justa, de forma agradável a Ele. A tristeza, né? Eu não busco alimentar essa tristeza, até porque, assim, justamente também para porque eu não quero reclamar, eu não quero desagradar o coração de Deus, porque se a gente está sempre reclamando, sempre murmurando, né? E alimentando essa tristeza no nosso coração, isso não é agradável a Deus, não é vontade de Deus que a gente alimente essa tristeza no nosso coração, né? Deus, Ele chorou a morte de Lázaro, Deus não desejou a morte de Lázaro. Deus é um Deus, assim, que busca o nosso crescimento, que quer que a gente viva com alegria, né? Com liberdade em Deus. Então, assim, eu busco me recordar dos momentos de alegria que eu passei com meu pai e, assim, sem, assim, alimentar a angústia, sem alimentar a tristeza, até porque eu sei que ele não gostaria também que eu vivesse com a tristeza, né? É claro que a falta existe, sim, mas eu não quero ficar vivendo com tristeza, porque eu sei que não é agradável a Deus, não é vontade de Deus que eu viva murmurando da morte do meu pai, porque assim foi feita a vontade dele. Foi feita a vontade de Deus. Eu não poderia ser egoísta e desejar que meu pai estivesse aqui a qualquer custo. Só Deus sabe o que é melhor, só sabe o que é melhor para cada um de nós. E o amor de Deus é muito maior do que o meu, do que de qualquer um, né? Amor pelo meu pai. E também, só de pensar que meu pai está livre assim, das tribulações, das dificuldades, ansiedades do dia a dia, dos sofrimentos que nós estamos sujeitos, das tentações que nós estamos sujeitos, e saber que meu pai está no céu contemplando, sabe, ao Senhor Jesus, a face do Senhor Jesus, glorificando a Deus, uma felicidade, uma alegria perfeita, infinita, né, que não existe nesse mundo, que jamais existirá uma felicidade perfeita, né? Então, assim, eu só tenho que me alegrar mesmo por saber que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus, né, assim, por ter Deus me dá essa certeza de porque eu tenho essa certeza em meu coração. Em minhas orações, Deus já me deu essa certeza de que meu pai está com Ele, que meu pai está no céu, está glorificando a Deus. Então, assim, só tenho que agradecer mesmo a Deus por ter me dado o pai que eu tive, pela presença do meu pai em minha vida, por Ele ter nos fortalecido, nos agraciado, assim, com a presença dele, e ter nos fortalecido também nesse momento, né, de dor, de sofrimento, e nos ensinar também, né, porque quando vem a poda, vem trazer crescimento, vem trazer ensinamento, né, a gente olha para trás e enxerga muitas coisas que a gente não enxergava, né. Então, assim, é um crescimento, é um fortalecimento e também a felicidade de saber que meu pai está em Deus, está com Deus, né? E a saudade, ela sempre vai existir, mas, assim, acredito que a gente tem que se apegar mesmo a essa alegria de Ele estar nessa felicidade eterna, contemplando a Deus, sabe? Porque é um lugar que nós não temos conhecimento e nós não temos ainda nem noção do que é nessa felicidade, que é o reino de Deus. Então, é isso. Então tá, muito obrigada, Camille. As ordens.